Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos começar a tratar as propriedades periódicas da tabela, certo? Bom, gente, primeiramente temos que relembrar o que é algo periódico, certo? O que é algo periódico? Bom, primeiramente, algo periódico, gente, é algo repetitivo. Então você precisa ter muito bem isso daí com você. Algo periódico, certo? Algo periódico é sinônimo de algo que se repete. Repetitivo. Certo? Então é algo repetitivo, algo que se repete. Beleza? Bom, e nós temos que analisar, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático disso aqui, uma onda. Imagina que eu tenho aqui uma onda. Lá da física, uma onda transversal. Você percebe que é um movimento periódico, porque em momentos essa onda ela está subindo, né? Nós dizemos que ela está em crista, e outros momentos ela está descendo, ela está em vale. Ou seja, ela tem picos altos e picos baixos. Em momentos ela está aumentando, em outros momentos está diminuindo. E nós temos que isso se repete. É algo periódico. Então, por exemplo, a onda aqui está se propagando e nós temos que essa parte dela está se elevando e aqui essa parte está descendo, está diminuindo. E nós vemos que isso é repetitivo, porque nós vemos exatamente aqui, ó, a mesma ideia. Essa parte da onda se elevando e essa parte da onda está descendo, certo? Então é um sobe e desce, cresce, diminui, é algo repetitivo, algo periódico, certo? E isso acontece bastante mesmo dentro da tabela periódica. A lei periódica, a questão do periódico para nós na tabela, ela está extremamente ligado, né, a lei da repetição, ela está ligado justamente com o número atômico, certo? A questão dos átomos aumentarem o seu número atômico. Nós chamamos de propriedades periódicas aquelas propriedades que quando o número atômico aumenta, ocorre uma repetição de aumentos e diminuições dessas propriedades. Então, ó, quando vai aumentando esse número atômico, acontece aumentos e diminuições, elevações e diminuições, certo? Um processo periódico, ok? Então, as propriedades periódicas, que nós de fato vamos estudar as mais importantes, periódicas, são aquelas que, quando ocorre esse aumento do número atômico, porque a gente sabe que a tabela periódica, gente, olha só para relembrar vocês, a tabela periódica, ela cresce, o número atômico cresce sempre nesse sentido, certo? Sempre nesse sentido, no caso aqui, da esquerda para a direita, certo? Então o número atômico sempre cresce. Então, por exemplo, aqui é 1, aqui é 2, aí volta 3, 4, 5, tal, certo? Então o número atômico ele cresce sempre da esquerda para a direita. E aí que está algo interessante. Quando o número atômico ele vai crescendo de família a família, ele vai passeando de grupo a grupo. E isso que é interessante, porque cada grupo, cada família dentro da tabela periódica vai ter propriedades que lhes são comuns. Lembra que a gente falou que quando um elemento está dentro, dois elementos estão dentro de uma mesma família, eles têm propriedades, eles têm características semelhantes entre si, certo? Então imagina só, a gente vai passeando com um número atômico e a gente vai passeando de grupo a grupo, de família, de propriedades que são comuns, por exemplo, excluindo aqui no caso o hidrogênio. Mas toda vez que a gente passa pelo número atômico aqui, ó, tá, o lítio, aí depois nós voltamos aqui de novo,
Voltamos aqui de novo. Então percebe que a gente sempre passeia com um número atômico, a gente está passeando pelos grupos. E esses grupos, dentro desse mesmo grupo, as propriedades são as mesmas, mas de grupo para grupo, essas propriedades vão mudando. Essas características vão mudando. E a gente sempre percebe que há algo repetitivo, sempre é algo repetitivo. Toda vez que a gente vai passeando com um número atômico, as elevações e diminuições dessas propriedades vão se tornando repetitivas, certo? Isso é o que nós chamamos de propriedades periódicas. O aumento do número atômico, conforme eu vou passeando em ordem crescente de número atômico, essas propriedades, elas vão sendo periodicamente repetitivas, em momento crescem e em momento diminui, certo? Só para você entender um pouquinho mais dessa parte aqui. Imagine que eu esteja lidando com uma propriedade genérica aqui da tabela periódica. Não vou citar nome de nenhuma. Uma propriedade genérica, uma propriedade que eu vou chamar de propriedade X, certo? Uma propriedade X, genérica. Aí eu venho e passeio aqui, primeiro passeio no número atômico, né? Vai crescendo da esquerda para a direita. Nesse primeiro passeio eu percebo que essa propriedade, ela tende a diminuir um pouco, diminuir um pouquinho. Aí eu fiz o meu segundo passeio. Voltei de novo aqui para esse lado da tabela. Fui passeando pelos grupos, segundo passeio que eu dei. Aqui eu já percebi que houve uma variação maior do número atômico. Então aqui eu já percebi que algo já foi elevado. Ó, aqui comecei lá no baixo, no primeiro passeio que eu dei, desci um pouquinho, depois aumentou, certo? Aí eu dei um terceiro passeio na tabela. Um terceiro passeio. Aí desceu, aumentou, certo? Aqui, um quarto passeio pela tabela periódica, na ordem crescente. Diminuiu, aumentou. Então você percebe que é algo periódico. Eu vou passeando pela ordem crescente de número atômico e em momentos essas propriedades, essas características, elas estão aumentando, diminuindo. E quando eu passeio de novo por um novo período, por exemplo, na tabela, aumenta e diminui de novo. Isso é uma propriedade periódica, certo? Ah, professor, então quer dizer que todas as propriedades serão, que nós podemos identificar dos elementos na tabela, são periódicas? Não. Nem sempre as propriedades referentes aos elementos serão periódicas. Nós temos o que nós chamamos de propriedades que são aperiódicas. Professor, cite aí, por exemplo. Por exemplo, o número atômico cresce. Qual que é o comportamento de uma propriedade que nós chamamos de aperiódica? Aperiódica, certo? Bom, a tendência aqui de uma propriedade periódica é o que mesmo? Aumentar e diminuir. Aumentar, diminuir. Aumentar, diminuir, certo? Isso é uma propriedade periódica. Conforme eu vou passeando, sempre haverá os aumentos e as diminuições. Os aumentos e as diminuições. Sobe e desce, uma onda que está acontecendo, certo? Agora as propriedades aperiódicas. As propriedades aperiódicas, elas não são assim. Conforme eu vou passeando na tabela periódica, ó, vamos fazer um passeio aqui. O segundo passeio na tabela periódica. O que acontece? Olha lá, fiz um passeio. Primeiro passeio que eu dei aqui nos grupos, né, em ordem crescente de número atômico. O que aconteceu? Bom, o número atômico foi aumentando. Aí dei o outro passeio. Número atômico só aumentando. Dei mais um passeio. Número atômico só aumentando. Mais passeio. Número atômico só aumentando. O que acontece? Existem propriedades, por exemplo, quanto mais vai aumentando o número atômico, por exemplo, a massa atômica aumenta.
Sério? Só vai aumentando. Conforme vai aumentando o número atômico, a massa, ela só aumenta. Ah, professor, nesses passeios a massa atômica sobe, desce, uma hora aumenta, uma hora diminui. Não. A tendência normal, vamos dizer assim, da massa atômica, conforme o número atômico vai crescendo, é só aumentar. Só aumenta, só cresce. Então não tem um momento subindo, uma hora descendo. Não, é só subindo. Até graficamente, se a gente for colocar, seria algo mais ou... Nossa, vida do céu, um gráfico arregaçado, entre aspas. Mas seria mais ou menos assim. Se a gente colocasse em ordem crescente de número atômico, um gráfico de massa atômica e de, por exemplo, aqui, ó, massa atômica e o número atômico. Seria algo mais ou menos assim. Certo? Seria algo mais ou menos assim. Ah, professor, mas tem momentos aqui que tá descendo. Não, mas tipo assim, são pequenas coisinhas, certo? Mas em teoria eu só vejo que com o aumento do número atômico, eu percebo que só há aumento da massa atômica. Ou seja, não é aumenta, diminui, sobe, desce. Não, só está subindo, só cresce, certo? Outra propriedade aperiódica, que com o aumento do número atômico ela também aumenta, é o caso do calor específico, certo? O calor específico, né, que é aquele calor para conseguir elevar 1 grau de temperatura, tal. São outras propriedades, não vou detalhar a fundo aqui as aperiódicas, né? Vou dar só o exemplo da massa atômica para vocês. Então, as propriedades aperiódicas são aquelas que quando eu vou passeando, né? Vou passeando pela tabela em ordem crescente de número atômico, eu percebo que ela só cresce. Ou que ela só diminui, não tem sobe, desce, uma hora subindo, outra hora descendo, certo? Ou seja, ela só cresce, cresce, certo? No caso da massa atômica, por exemplo. Então não tem sobe, desce, sobe, desce. Então, as propriedades aperiódicas, elas não têm essa característica. Conforme eu vou passeando, em momentos é alto, em momentos é baixo. Não, é só crescendo ou só diminuindo, certo? Então isso aqui é um conceito extremamente importante para nós, porque a questão da periodicidade, da repetição dessas propriedades, em hora aumentando, em hora diminuindo, está relacionada intrinsecamente exatamente à ordem crescente de número atômico, certo? Eu sempre tenho que analisar, conforme eu vou andando na tabela periódica, seguindo a ordem crescente de número atômico, como é que é o comportamento desses átomos, desses elementos químicos em relação a tal propriedade, certo? Então essa que é o nosso ponto de vista aqui de propriedades periódicas. Então a lei periódica que fala da repetição dessas propriedades grupo a grupo, certo? Ela está automaticamente ligada a isso daqui, a ordem crescente de número atômico. Eu chamo isso de passeio. Quando eu estou aumentando o número atômico, eu estou passeando pelos grupos, né, pelos períodos da tabela, sempre indo da esquerda para a direita, certo? Bom, gente, então por essa videoaula eu queria apenas mostrar para vocês o que é uma propriedade periódica e diferenciar do que são propriedades aperiódicas. O nosso foco principal a partir de agora serão essas daqui, as propriedades periódicas, por serem mais importantes e relevantes para o nosso estudo da química, beleza? Então, a partir da próxima videoaula, nós vamos entender a fundo cada uma dessas propriedades, as mais importantes, beleza? Então, acompanhe a nossa próxima videoaula.